Saudações a todos. Somos estudantes da Universidade Internacional do Kwanzaa, frequentando o terceiro ano na Faculdade de Engenharia. Faremos a apresentação do trabalho em grupo na disciplina de Tecnologia Elétrica com os seguintes temas: conceitos básicos da transmissão de energia em corrente alternada, características mecânicas e elétricas das linhas de transmissão, efeitos especiais na transmissão de energia por redes aéreas, conceitos básicos da transmissão de energia em corrente contínua. O grupo é composto por quatro integrantes, dos quais Alves Cucivila, frequentando o curso de Engenharia Química, que fará a apresentação do primeiro tema, Joaquim dos Santos, frequentando o curso de Engenharia Industrial, que fará a apresentação do segundo tema. Eu, Juliano Moaca, frequentando o curso de Engenharia Industrial, que faria a apresentação do terceiro tema. E, por fim, Paulino Nguli, frequentando o curso de Engenharia Elétrica, que fará a apresentação do quarto tema. Alves é meu nome. Vou aqui fazer a abordagem de conceitos básicos de transmissão de energia em corrente alternada, que é o primeiro tema. Diz que a energia elétrica é um componente essencial na nossa vida, porque ela está presente na ciência tecnológica, na ciência educacional, na ciência de saúde. Isso é importante diariamente na vida do cotidiano. Transmissão de energia elétrica é o transporte de energia da central gerador até subestações distribuidoras. Os sistemas de transmissão de energia são de alta tensão, enquanto redes de distribuição mais capitalizadas podem ser de alta, média ou baixa tensão. E diz alta tensão quando varia entre 69 kV a 138 kV. Média tensão varia entre 1 kV e 69 kV. E por último, baixa tensão varia entre 0 kV a 1 kV. Quanto ao seu funcionamento, as linhas de transmissão são responsáveis por transportar energia das usinas para consumidores. Corrente elétrica alternada é uma das formas da corrente elétrica. E nesse tipo de corrente elétrica, o sentido de condução das cargas diz que muda rapidamente, fazendo com que os eletrões oscilem em sentido oposto periodicamente. Por último, vou falar da potência complexa. A potência complexa, definidamente, diz que, primeiramente, a potência aparente é igual à potência real, mas a parte imaginária vezes a potência reativa. E com isto, temos ali um exercício que diz que um determinado circuito monofásico tem a tensão igual a 220 volts, a corrente é igual a 5 amperes, o ângulo igual a 25 graus. Ela pede para calcular a potência ativa, a potência reativa, a potência aparente e o fator potência. E está explícito os dados, está ali também explícito a substituição, assim como a resolução, no cálculo da potência real, que é a linha A, da potência B, da potência reativa, que é a linha B, da potência aparente, que é a linha C, e por último da potência ou do fator potência, que é a linha D. Joaquim dos Santos. Falarei das características mecânicas elétricas das linhas de transmissão de corrente elétrica. O que são linhas de transmissão? Linhas de transmissão são torres constituídas de cabos elétricos, isoladores e estrutura, que têm a função de transportar por longas distâncias a corrente elétrica. As linhas de transmissão podem ser classificadas por três grupos. O primeiro grupo, que são linhas de transmissão igual ou superior a 230 kV. O segundo grupo, que são linhas de transmissão entre 88 a 138 kV. O terceiro grupo, que são linhas de transmissão de 69 kV. Condutores são cabos elétricos que conduzem a corrente elétrica da fonte para as centrais de distribuição. Isoladores são elementos que impedem o contato direto entre os condutores e as torres e, além disso, têm como principais funções de suspender qualquer risco ou curto-circuito, fixar os cabos em torres e de separação. Os isoladores podem ser... existem vários tipos de isoladores, que são o isolador de pino, isolador de disco, isolador de suspensão e o isolador de tipo pilar.
A estrutura é uma forma de elementos de um sistema que estão organizados ou interligados entre si. A estrutura ou torres podem ser triangular, horizontal e vertical. Juliano Moaca é o meu nome. Vou falar dos efeitos especiais na transmissão de energia por redes aéreas. Para a melhor compreensão do tema, vamos aqui especificar o que é uma transmissão de energia. Ela é um processo de transportar energia entre dois pontos, isto é, de um ponto para o outro. Processo este realizado por linhas de transmissão, sendo elas de alta potência, geralmente usando corrente alternada que de uma forma mais simples conecta a usina ao consumidor. Bom, vamos aqui também falar das redes elétricas aéreas. Essas redes baseiam-se no uso de cabos aéreos com revestimento isolante com o objetivo de transportar a energia das usinas ou geradores até ao consumidor. Bom, temos os tipos de redes de distribuição. Existem três tipos de redes de distribuição aérea, que são rede de distribuição aérea convencional, cujos condutores são nus, isto é, sem isolante. Segundo, temos a rede de distribuição aérea compacta. Como podemos ver no slide, ela é muito mais protegida em relação às redes convencionais, não somente porque os condutores têm uma camada de isolação, mas porque a rede em si ocupa bem menos espaço em relação ao outro. Sim, e para fechar temos o terceiro, que é a rede de distribuição aérea isolada, que também é uma outra rede bastante protegida, pois os condutores são encapados com a isolação. E por fim, vamos falar do funcionamento das redes de distribuição. Bom, este funcionamento é bastante complexo, mas para um processo mais simples, temos três fatores: geração, transmissão e distribuição. Geração é quando estamos a falar da produção da mesma energia. Já na questão da transmissão, a energia chega em alta tensão aos elementos de transporte e depois é transformada em energia de baixa tensão para chegar até aos consumidores. Isso é que nós vamos chamar de distribuição. Paulino Ngule é meu nome. Falarei sobre conceitos básicos da transmissão de energia em corrente contínua, onde nós veremos que falar de corrente contínua é o mesmo que falar sobre o fluxo ordenado de eletrões dentro de um condutor que não muda de direção. E esse tipo de corrente elétrica, ela flui de um polo negativo para um polo positivo de um determinado circuito. A corrente contínua ela é usada em pilhas, em baterias, em painéis solares e em outros dispositivos que geram ou armazenam energia elétrica. Ainda, a transmissão em corrente contínua é usada para o transporte de grandes blocos de energia de uma localidade para uma outra, isto é, a partir de um sistema, né? E este mesmo realiza ou faz conexão entre dois sistemas de corrente alternada, estas que podem inclusive operar em frequências diferentes. Ainda assim, vamos falar um pouco sobre a classificação da corrente contínua. Bom, esta corrente contínua, ela classifica-se em três critérios. Vamos entender que o primeiro critério é o chamado elo monopolar. Ele funciona como? Ele funciona quando possui simplesmente um condutor. E este condutor é aquele que geralmente possui um polo negativo e este faz um retorno à Terra ou ao mar. A segunda classificação é o elo bipolar. Ele diz que é quando temos dois condutores, nesse caso, um positivo e outro negativo. Finalmente, vamos ver a terceira classificação, que é o elo homopolar, que é quando existe dois ou mais condutores que podem transportar a corrente elétrica de um local para um outro local. Finalmente, foi assim a apresentação do meu tema.